Voltamos com o Unifra Entrevista, agora com a diretora comercial da Agência Nova de Turismo, Niara Flem. Tudo bem, Niara? Tudo bem. Obrigada por vir aqui hoje. É um prazer. Eu queria saber como que tu escolheu pela parte do turismo, por trabalhar com isso, por começar nessa área? Como eu escolhi, na verdade, foi o vestibular. Eu tinha que escolher de uma vez e eu não me encaixava em nenhum outro curso que tivesse, né? E aí eu fiz turismo. Como eu permaneço nessa área até hoje, é simplesmente a realização, assim. Eu faço o que eu gosto, eu não vejo o tempo passar quando eu estou trabalhando. É conhecer pessoas, é conhecer lugares. Eu não viajo para os lugares, mas eu estudo para as pessoas. Viajar é como se eu estivesse lá. Hoje em dia, com o Google, tu viaja, né? Tu coloca o bonequinho ali, tu enxerga a imagem do lugar. Então, eu continuo no turismo hoje por realização, por conhecer pessoas e conhecer lugares. Isso é um assunto atual, eu gosto de... Na verdade, eu não gosto muito de estudar, mas eu não considero estudar quando eu estou lendo sobre o turismo, entendeu? Por isso eu continuo no turismo até hoje. Que legal. E basicamente, assim, qual é o teu trabalho dentro da agência? Assim, o que tu faz? Tu organiza as viagens do pessoal? Como é que é? Conta pra gente. O meu trabalho na agência, basicamente, é organizar a viagem da pessoa, é orientar para que tudo dê certo durante o passeio dela. Se a pessoa não quer comprar o pacote pronto, eu vou orientar a melhor forma de ela viajar segura, de que tudo dê certo durante a viagem dela. Se não quer comprar pacote pronto, aí então eu vou orientar de que forma ela vai sentar, de que forma ela vai pesquisar, de que forma ela vai buscar albergue. Eu vou dar todas as dicas para que tudo dê certo na viagem dela. Então essa seria uma vantagem, a segurança. Eu acredito. A organização que tu passa para a pessoa que vai viajar, né? Exatamente, a organização para que tudo dê certo na viagem dela. É o planejamento da viagem. Isso. E no planejamento da viagem, existe alguma desvantagem, assim, que tu possa... que pensou assim, isso não é muito bom? Em não planejar uma viagem? Em não planejar. Eu não vejo vantagem nenhuma em não planejar a viagem, porque tudo pode acontecer numa viagem, né? Desde tu torcer o pé e não conseguir caminhar o resto da tua viagem, nossa, milhões, perder voo, o que tu vai fazer, como é que tu vai fazer, entendeu? Tem milhões de coisas. Na verdade, tu saindo da tua área de conforto, tudo tende a acontecer fora do teu alcance, entendeu? Então, eu não vejo vantagem nenhuma em não planejar. Mas eu acredito que quem faz a mochila, de alguma forma, tem alguma coisa planejada. Onde vou parar, como vou fazer, alguma coisa se planejou para chegar até ali, entendeu? E além do planejamento, assim, o que tu vê de diferença da viagem de mochileiro para a viagem bem planejada? A diferença básica que eu vejo do mochileiro para bem planejada, além da economia, porque tu vai estar te propondo a ficar em outros lugares mais barato, né? Na realidade, é tu conhecer a verdadeira cidade. Tu conhece a cultura local, a vivência local. Tu vive a cidade, tu não simplesmente passa por ela e conhece a história dela. Não só os roteiros turísticos, né? Como a gente estava falando com a Júlia antes. Na verdade, a Júlia falou, tu vive a cidade, tu vive a cultura local, tu conhece o outro lado da cidade. Tu conhece a cidade verdadeira, não só o turismo dela. Essa é a verdadeira diferença entre um e outro. E as tuas viagens, assim, tu planeja com quanto tempo de antecedência? Nossa, minhas viagens, quando eu pensei em viajar, eu já estou planejando ela, né? E desde o momento que eu começo a planejar ela, enquanto eu não... Bom, para te ter uma ideia, a minha mala eu arrumo com uma semana de antecedência, eu não esqueço nada da minha mala. Eu arrumo com uma semana de antecedência, eu já começo a colocar as coisas para dentro da mala. Vou usando a roupa, já lavo e já coloco na mala para mim não usar de novo, sabe? Não ter o problema de eu esquecer aquela roupa na viagem. Então, nossa, eu organizo tudo que eu posso pensar. E qual é a dica que tu dá, assim, para quem quer viajar e planejar? Quanto tempo antes tu acha que a pessoa tem que planejar uma viagem? Se ele quer uma viagem bem planejada, assim, ó, a partir de 6 meses, por exemplo, quero tirar minhas férias em julho, em janeiro já começo a ver, tanto para parcelamento, formas de pagamento, tudo ajuda, o planejamento colabora, né, para te pagar em mais vezes. E eu, assim, ó, 3 meses.
3 meses no mínimo. Vou viajar em julho, máximo março, abril, já tá vendo. Depende também de onde vai viajar, o tempo que vai ficar, né? Ah, claro. Uma viagem mais longa, de repente, necessite muito mais tempo de planejamento, Com certeza. Para intercâmbio, que é o nosso foco ali na agência, para intercâmbio, no mínimo com 6 meses de antecedência, para te conseguir melhor preço em passagem, para te conseguir melhor preço em estadia, esse tipo de coisa. Para intercâmbio, viagem que é considerado uma viagem mais longa, que é de no mínimo 1 mês, essa sim com 6 meses de antecedência. E que tipo de viagem, assim, tu acha que exige um planejamento maior ou, de repente, necessite de mais atenção, que seja mais complicado, assim, de organizar, de planejar? Eu acredito que a Europa, assim, ó, quando tu tem um tempo, quando tu tem menor tempo disponível e viaja mais longe. Porque assim, a Europa, o custo inicial, o investimento inicial para te fazer a Europa é basicamente o mesmo. Se tu ficar 10 dias, se tu ficar 15 dias, se tu ficar 20 dias, entendeu? A passagem é exatamente o mesmo preço. Então, vale a pena tu te organizar e ir ficar um tempo grande lá. E aí, como a Europa é grande e depois de tu estar lá dentro, de tu receber o teu visto, tu pode andar por tudo, tu tendo, por exemplo, 20 dias, nossa, se tu te organizar em 20 dias, tu faz a volta. E se tu não te organizar em 20 dias, tu conhece 2 países, porque tu vai andando de um lugar para o outro. Claro que tu vai viver mais esses 2 países, com certeza. Tu vai conhecer pessoas, locais, tu vai conhecer coisas que nesses 20 dias tu não conheceria, entendeu? Sim. São 2 tipos de olhares, mas em 20 dias tu faz a volta na Europa. Sim. E os destinos mais procurados, assim, do tempo que tu tá aqui na agência, o que as pessoas mais procuram? Nordeste, em feriados pequenos, assim, que cai numa sexta ou numa segunda, América do Sul, Punta, Montevidéu, Buenos Aires, né? Que é curtinho e aqui pra gente do Sul é perto, e Canadá. É? E as diferenças de viagens, assim, as pessoas procuram mais para fazer cursos fora ou mais para passeio mesmo, para turismo? Na verdade, o nosso foco ali na agência é intercâmbio, né? Então, ali, para mim, cai bastante viagens internacionais, assim, eu adoro fazer. Esses tempos eu fiz uma Portugal, elas ficaram uma semana em Portugal, e eu fiz assim, ó, desde o momento que elas acordavam, o que era perto do hotel que elas podiam ir de manhã, o que não era, sabe? Tu acaba entrando na viagem junto, E eu né? adoro fazer isso, sabe? Niara, me diz uma coisa, o pessoal procura mais viagem de turismo ou mais viagem para cursos fora, inglês ou outros idiomas? Eu acredito que por a gente estar localizada dentro da instituição, a nossa agência é mais procurada para estudo. Viagens internacionais, a maioria delas é para estudo de um idioma, e as viagens nacionais é apresentação de trabalho, viagens para congresso dos alunos, é mais viagem de estudo. Ali na agência, o que cai ali dentro é mais viagem de estudo, realmente. Mais viagem de estudo. E assim, para as pessoas que querem viajar, ficar, digamos, uma semana na Europa, o que tu pensas, assim, de custos que essa pessoa vai ter com hospedagem, esse tipo de coisa? Tu tem como calcular antes já, ou tu sempre vê o que a pessoa prefere, como é que é? Na verdade, uma semana na Europa eu vou ter que conversar um pouco mais com a pessoa e ver mais o perfil dela. O que ela prefere, se é história, ela vai para um lado, se é mais turismo, ela vai para outro, se é romance, tem outros lugares, entendeu? Então, tem que ver realmente o perfil da pessoa. Mas assim, ó, para uma semana de turismo eu não vou saber precisar agora valor, mas eu digo assim, ó, para um mês de intercâmbio, eu consigo te dizer que Canadá se gasta uma média de R$7.000 ao câmbio hoje, Estados Unidos 9.000, Londres tu vai gastar 8, 9 mil de investimento para um mês de estudo nesses países. É, cerca disso aí, né? Para um mês de estudo, no estudo vai ter a escola, a residência, o seguro, que eu acho importante a pessoa viajar com seguro, essa média de preço para um mês. E o que tu dá de sugestão, assim, pro Nordeste brasileiro aqui, férias, verão? Depende também. Se tu tá afim de festa e noite, Porto Seguro. Porto Seguro é festa 24 horas. Se tu quer mais uma natureza, um lugar bonito, que tu possa namorar, vai para Natal. Natal é um lugar lindo e é na ponta lá, tu consegue conhecer praias para sul, praias para norte ainda, é um lugar lindo de se conhecer. E tu, desses lugares todos que tu já conheceu, assim, qual que foi o teu predileto, assim, que tu... Esse aqui eu voltaria.
Nossa, eu me realizei no Canadá, né? Toronto, assim, tu acordar de manhã, abrir a janela e tá nevando lá fora e tu tá só com uma camisetinha, assim, tá tranquilo. Pra mim foi realização, montar meu boneco de neve, esse tipo de coisa, assim, de criança. Que legal. Niara, obrigada pela tua presença aqui hoje. Conversamos hoje com a estudante Júlia Schnorr e a diretora comercial da agência Nova de Turismo, Niara Flem. O Unifra Entrevista fica por aqui, uma ótima semana a todos e até a próxima.